Oi, gente, eu sou Tatiana Roque e hoje a gente vai falar de mais um livro da nossa série chamado Politics is for Power, quer dizer, a política é para o poder, de um autor chamado Aidan Hirsch, e ele fala sobre o robismo, ou seja, há uma certa tendência de encarar a política como hobby, que a gente precisa ultrapassar para agir e tomar o poder. E quem vai falar sobre esse assunto é Michael Silveira, que é doutor em filosofia pela PUC. A proposta do Ethan Hirsch em Politics is for Power é investigar o fenômeno do robismo político e como ele nos afasta do elemento central da política para ele, que é a disputa pelo poder e a possibilidade de produzir mudanças reais na sociedade. Em termos bem simples, o robismo político consiste em tratar a política como hobby, como entretenimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando acompanhamos obsessivamente o noticiário político, por exemplo, quando rolamos nossa timeline para acompanhar a polêmica da semana, ou quando nos revoltamos contra as últimas declarações do presidente, não estamos fazendo política, ou seja, não estamos em busca de poder ou de mudança real. Estamos engajados num hobby, numa atividade que realizamos para passar o tempo. É mais ou menos como se a gente discutisse política do mesmo jeito que discute o último episódio da nossa série favorita. A gente se envolve emocionalmente, a gente se entrega a essa atividade e no meio dessa empolgação acredita que está fazendo algo que é muito importante, que faz muita diferença, que é um exercício de cidadania. O Hirsch acredita que a gente está enganado quando pensa assim, e que esses nossos debates influenciam tanto os rumos da política quanto as críticas de um torcedor influenciam, por exemplo, na escalação do seu time, ou seja, bem pouco. Além de conceituar o robismo político e traçar um perfil de quem se entrega a ele, o Hirsch está interessado em formas de superá-lo. Para isso, ele vai em busca de gente que, na visão dele, se engaja na política pelo poder e consegue produzir essa mudança real. No contraste entre essas duas formas de se engajar com a política, fica evidente que o poder político tem muito mais a ver com atender às necessidades da comunidade do que com uma defesa incondicional de certas ideias. Conquistar poder é conquistar confiança. E essa confiança a gente constrói ao fazer diferença na vida das pessoas. E não é o emitir opiniões sobre os rumos da política nacional. A propósito, a ênfase na política nacional ou internacional e o desinteresse pelas pautas locais é uma das características do robismo político para o Hirsch. Dá para tirar algumas lições interessantes dos exemplos que o Hirsch se ocupa. Eles indicam, por exemplo, que para virar voto é mais importante ouvir o que as pessoas têm a dizer do que simplesmente tentar convertê-las para o nosso lado. E que ajudar a comunidade a resolver um problema prático é a melhor maneira de conquistar a confiança das pessoas e fazer com que elas votem com a gente. Para quem já se envolveu em alguma organização política, tudo isso é meio óbvio. Mas para quem está nessa pelo hobby, geralmente é melhor não pensar em nada disso, porque tira boa parte da graça. Tudo isso dá muito mais trabalho e não é tão divertido quanto vencer um debate na mesa de bar ou nas redes sociais. Ou seja, a política deixa de funcionar como hobby quando a gente faz isso. A leitura de Politics is for Power pode ser incômoda em alguns momentos, porque a menos que você se coloque muito na defensiva, é muito fácil perceber que, em muitos casos, é da gente que ele está falando. É muito fácil identificar hábitos nossos na descrição do hobbyista político padrão e perceber que sentimos muito mais prazer em debater os escândalos de Brasília do que em nos envolver com as questões da cidade, do bairro, da vizinhança. Quando a gente encara a política como hobby, a gente costuma ter muita convicção sobre o que é certo e errado. A gente está pouco disposto, no entanto, a defender essas convicções dentro de uma organização partidária. A gente consegue ficar 2 ou 3 horas por dia escrevendo textão, compartilhando notícia no Facebook, mas não arranja tempo para realizar, por exemplo, trabalho voluntário numa organização. Enfim, é muito fácil perceber que, em geral, a gente se interessa por política muito mais para se entreter do que para conquistar poder. O mais preocupante nisso tudo é que algumas organizações que muitos de nós abominamos estão bastante interessadas no poder. O Hirsch cita, por exemplo, o trabalho da KKK junto a dependentes químicos, um trabalho que envolve, inclusive, a manutenção de clínicas de recuperação pela própria organização. E o que o robismo político tem a ver com a ascensão recente de políticos que escandalizam tanto a chamada esquerda progressista? Como passar do hobby à política? Como fazer diferença, conquistar o poder e produzir mudança na sociedade? Essas são algumas das questões que o Hirsch procura responder.
E as respostas que ele traz são um bom ponto de partida para a gente repensar nossa relação com a política. Principalmente porque essa tendência a encarar a política como hobby tem nos afastado da disputa pelo poder. E ao fazer isso, estamos deixando o caminho livre para políticos e projetos que estão fazendo estragos na vida de muita gente. Políticos e projetos que a gente vai xingar no Twitter, mas que tem grandes chances de ganhar a próxima eleição se a gente não tomar uma atitude mais ativa para começar, de fato, a disputar o poder. Nossa, você parece que está descrevendo o que a gente vive hoje nas redes sociais, onde o tempo todo a gente manifesta nossa indignação, a gente denuncia os abusos do Bolsonaro, mas parece que a gente pouco faz para realmente organizar, tomar o poder e até mesmo vencer as eleições. Você acha que isso que ele descreve no livro é favorecido pela dinâmica das redes sociais? As redes sociais têm um papel central nessa história toda. Ainda que o hobbyismo político não comece com elas, sem dúvida elas intensificam esse fenômeno. Até porque com elas a ilusão de agência é ainda maior. Se antes o hobbyista político praguejava na frente da TV quando via o noticiário, agora ele pragueja para o mundo. No fundo, a diferença entre praguejar na sala de casa ou nas redes é muito menor do que a gente imagina em termos de eficácia, né? Mas praguejar nas redes é bem mais gratificante, porque tem uma plateia, tem gente para curtir, compartilhar, responder. O hobby, nesse caso, deixa de ser uma atividade solitária e, ao mesmo tempo, isso reforça a sensação de que estamos fazendo algo que faz diferença. É como se, ao fazer isso, estivéssemos cumprindo o nosso papel de cidadão. Mas a verdade é que estamos a reboque das polêmicas, cada vez mais suscetíveis a uma política que se converte cada vez mais em espetáculo mesmo. Isso, sem dúvida, facilita a vida de celebridades e subcelebridades que caem na política de paraquedas e se vendem como salvadores da pátria. Você falou também sobre o problema da confiança, né? Eu tenho pensado muito sobre essa questão da crise de confiança e como ela se relaciona com a fragilização da democracia, inclusive afetando a legitimidade das instituições, né, do sistema de pesos e contrapesos da democracia. Ele faz essa relação, essa reflexão com a situação que vive em nossas democracias? Essa pergunta dá um caldo bom, Tati. O Rush defende uma visão de política que muitos progressistas e talvez até muitos liberais veriam com desconfiança. Muita gente pode ver no tipo de prestação de serviços para a comunidade que ele propõe uma simples troca de favores, né? Quem vê dessa forma geralmente acredita que a política é uma questão de ideias, de convicções, tem algo de purista nisso aí. O Rush não compra essa visão, na verdade ele acredita que esse é um dos problemas da crise de confiança dos partidos políticos. Ele fala disso ao comentar, por exemplo, o caso dos clubes de democratas amadores que surgiram nos Estados Unidos nos anos 70. Eram grupos de liberais mais jovens, geralmente vinculados à universidade, que passaram a se aproximar do Partido Democrata para defender suas ideias lá dentro. Ele vê nesses grupos meio que uma semente do hobbyismo político de hoje, na medida em que essas pessoas estavam muito empenhadas em substituir essa prestação de serviços, essa relação do partido com a classe trabalhadora e a defesa de interesses imediatos dessa classe, pelo que elas consideravam ser as grandes questões da política nacional. Isso gerou uma série de conflitos com essa base tradicional do partido e acabou resultando em mais centralização, segundo ele, o que tirou dessas lideranças locais muito poder e autonomia. Uma autonomia que elas utilizavam para atuar na comunidade. Perdendo isso, elas perderam, consequentemente, a confiança das pessoas, porque já não conseguiam mais atender aquelas necessidades que antes elas conseguiam atender. Ou seja, elas deixaram de representar essas pessoas, né? A crise de confiança que a gente enfrenta hoje, dessa perspectiva, teria a ver precisamente com essa centralização excessiva, com esse descaso pela política miúda da comunidade e com essa especialização excessiva do debate político. Foi interessante e ao mesmo tempo assustador, né, esse exemplo que você deu da Ku Klux Klan, fazendo trabalho de base realmente para conquistar mais adeptos, né? Eu acho que uma grande novidade dessa nova direita, dessa extrema direita, é justamente que eles têm um trabalho para aumentar o seu campo de influência e uma coisa que o campo progressista, a esquerda, tem deixado cada vez mais de lado, né? O tal trabalho de base, que antigamente a gente chamava assim. Inclusive, recentemente houve aquelas críticas do Mano Brown muito acertadas à esquerda
por causa disso. Né? Então você acha que essa questão realmente de ter a perspectiva de tomar o poder, né, pode ajudar, e a falta disso estaria atrapalhando a esquerda a voltar a fazer trabalho de base com vistas a ampliar, né, o seu raio de influência, a participação nos seus projetos para conseguir voltar ao poder? Ele dá saídas sobre isso? Tati, uma das coisas que eu gosto nesse livro é a maneira como ele mistura teoria e prática, assim, da experiência do próprio Rush nesse processo de sair do robismo político em direção à política mesmo. Esse movimento dele envolve desde a participação dele no diretório local do Partido Democrata até tentativas de aproximação com os vizinhos do bairro, enfim. Partindo tanto desse exemplo da KKK que a gente mencionou antes, quanto de práticas dos Panteras Negras nos anos 70, por exemplo, o Rush aposta nessa prestação de serviços à comunidade como uma saída mesmo. Entre as propostas que ele explora estão, por exemplo, a de direcionar a verba de partidos que hoje gasta em publicidade para a realização de programas sociais bem concretos, inclusive remunerando os profissionais que atuam nessas atividades. De certa forma é o papo do Mano Brown, só que esse papo de se aproximar das comunidades menos para dizer por que elas devem votar no político A ou B e mais para mostrar, olha só, eu tô aqui para ser útil, me fala o que você precisa, eu vou ver o que eu posso fazer. É um trabalho lento, pode ser chato, mas é o trabalho que produz confiança. Não vou dizer que para sair do atoleiro que a gente está agora basta fazer isso, eu acho que tem que fazer mais coisas e vale discutir tudo isso. Mas sem fazer isso também, eu acho que a gente não vai muito longe. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar a par das notificações, que a nossa série ainda vai continuar. Livros para entender os nossos tempos.